Por que está tardando? Um dos propósitos da vinda do Senhor é aplicar o seu juízo na terra. Então por que ele não vem agora? Porque existe um princípio para ele aplicar o juízo. Quando os moradores da terra atingirem a medida dos amorreus, o que significa? Quando o pecado do povo atingir o seu clímax, a ponto de Deus falar, basta, agora vem e julga. Foi o que aconteceu, eu estava bebendo e adorando bezerro, aí começou a cópula, começou a orgia, começou um negócio, quando ficou insuportável, Deus, agora desce. Quando a apostasia atingiu o ápice, e essa terra esquecer de vez de Jesus, e se entregar ao pecado, é assim, ó, Jesus vai voltar mais ou menos assim, ó. O mundo já está nesse estado terminal de depravação. Mas quando a igreja também entrar nesse ritmo, e não houver mais distinção entre o ímpio e a igreja, quando a igreja estiver fazendo a mesma coisa, então, finalmente, Jesus desce. E nós já estamos chegando perto disso. Quando a iniquidade chegar, com aquele fedor aos narinas de Deus insuportável, então chegou a hora dele julgar. Vai e desce. Por quê? Olha só. Porque esse povo desviou do caminho, que esse povo sair do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho. Verso 8, que eu havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido, adorou e sacrificou, diz, são estes, ó Israel, seu Deus, que te tiraram do Egito. Veja que inversão de valores, veja que apostasia, veja que aberrações. Então o Senhor disse, desce. Quando é que ele desce? E acontecerá que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então virá o fim. Então ele desce. O amor vai se esfriar como consequência do multiplicar da iniquidade. O que é o multiplicar da iniquidade? Não vai haver mais lei, não vai haver mais justiça. O certo vai ser chamado de errado, o errado de certo. Deus vai tirar os freios e o homem vai se tornar um animal e uma besta. E vai se multiplicar. E o amor, por conta disso, se esfriará. O amor a Deus, apostasia. E o amor ao próximo. Hoje se tira a vida de uma pessoa por causa de um celular de R$400. A vida humana não vale nada. As pessoas estão se esfriando, porque está se multiplicando a iniquidade. Tem país que está aprovando o aborto com até 6, 7 meses de gestação. Você pode assassinar uma criança no ventre da mãe. E as pessoas saem na rua com cartazes comemorando a morte dos inocentes, sem nenhum peso na consciência. Multiplicar da iniquidade. O amor se esfriando. Pastores celebrando a vitória de um candidato que é pró-aborto, pró-drogas, que é anti-Deus, anticristão, anti-família. Pastores apoiando essas agendas. Isso não é apostasia. Vai, Moisés. Desce depressa. Desce, Moisés. Aí como que ele vai vir? Como que ele vai descer em face a tudo que está acontecendo? Como é que Deus vai responder a apostasia? Como ele vai descer em face a tudo isso? Ele vai vir encolerizado. Veja o verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo duro de serviço.
Agora, pois, deixe-me para que acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. O Senhor descerá com a sua ira. Isso tudo acende a ira de Deus. Ele não verá isso com bons olhos. É impossível que ele veja. Deixa que eu castigarei. E a ira dele é demonstrada também na pessoa de Moisés. Você vai ver. Mas aí, nesse processo todo de Deus castigar, tem um hiato. Moisés intercede pelo povo. Veja só. Verso de número 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito, com grande fortaleza e mão poderosa? Verso 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes, para consumi-los da face da terra? Torna-te do teu furor e da tua ira, e arrepende esse mal contra o teu povo. Verso 13. Lembra de Abraão e Isaque, e de Israel teus servos, os quais por ti mesmo têm jurado e disseste: multiplicarei a vossa descendência contra as estrelas do céu. Até aí. Aí o que acontece? Moisés, que está sobre o monte, diante da face de Deus, roga a Deus pelo povo. Mas pastor, mas Moisés está fazendo o papel do advogado do diabo. Vai rogar por um povo desse. Que Deus queria consumir toda aquela gente. Por causa dos pecados. Mas se o Senhor voltasse e consumisse o mundo inteiro hoje, o mundo inteiro inclui os não salvos, sim ou não? Mas o mundo inteiro inclui também os salvos. Aí ia rodar todo mundo. Por que Moisés intercede? Ele diz: Senhor, estes a quem o Senhor está irado é o Israel, nação, é o Israel visível, mas há israelitas verdadeiros dentre eles. Poupa aqueles dentre eles que são fiéis. Assim também o Senhor está irado, mas Cristo intercede por nós, dizendo: Senhor, essa é a igreja visível que apostatou, que se imergiu nas orgias, mas entre eles há os eleitos do Senhor. É a oração de João 17. Não rogo só por estes, mas por todos aqueles que vier a crer no meu nome. Há alguns dentre estes que ainda serão alcançados, não os aniquila a todos. E o verso 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que ia fazer o povo. Deus usa de misericórdia. Da mesma forma que ele ia punir Sodoma e Gomorra e ia destruir ela, Abraão, um tipo de Cristo, diz: destruiria tu o ímpio com o justo? Não estou entendendo, Abraão. Ló, o justo, está lá. Então vou esperar Ló sair de lá. E aí eu destruo Sodoma e Gomorra. É o que o Senhor vai fazer aqui. Vai arrebatar o povo, a igreja, dentre o Israel nação, igreja visível. Tirar da igreja eleita, ele então destrói essa terra. Veja só. Aí Moisés volta, agora veja a descida de Moisés. Que coisa gloriosa. Voltando-se, desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um outro, estavam escritas. Essas tábuas eram obra de Deus, também escrita, era a mesma escritura de Deus, esculpidas nas tábuas. Até aí, meu irmão, o que acontece? Moisés volta.
Moisés finalmente desce, mas ele não desce da mesma forma que ele subiu. Ele desce com as tábuas da lei nas suas mãos. Ele volta com a lei. O Senhor voltará com a lei. Ele julgará essas nações com a lei. Veja só. Por quê? Por que Deus está irado? Porque ele voltará com a lei. Verso 19.